Prepare-se para embarcar em uma jornada por lugares que desafiam a lógica e despertam a imaginação. São marcas gigantescas na Terra, cicatrizes de impactos cósmicos, traços invisíveis do chão, mas revelados do céu, e construções misteriosas feitas por povos antigos ou pelas forças da natureza. Cada local guarda uma história única, um segredo escondido sob desertos, florestas e oceanos, esperando para ser decifrado. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer 15 formações e geoglifos impressionantes que intrigam cientistas, exploradores e curiosos do mundo inteiro. No coração do Grand Canyon, curiosas formações rochosas conhecidas como bolinhas ou moqui marbles espalham-se pelo solo como esferas metálicas naturais. Compostas de arenito e óxido de ferro, elas se formaram ao longo de milhões de anos, criando um cenário quase extraterrestre. O apelido Trono do Vulcano surgiu pela aparência dramática do local onde se concentram, evocando um altar natural. Cientistas as estudam para entender processos geológicos semelhantes em Marte, enquanto visitantes se encantam com a ideia de estar diante de pequenas obras-primas da natureza, testemunhas silenciosas do tempo profundo. Nas margens do reservatório Upper Tobol, um gigantesco pentagrama traçado em uma clareira chamou a atenção do mundo quando apareceu no Google Maps. Com mais de 300 metros de diâmetro, muitos imaginaram ligações ocultas ou rituais esotéricos. Na verdade, trata-se dos restos de uma antiga instalação soviética, cujas estradas formam o desenho da estrela. Mesmo com explicação, a imagem do pentagrama isolado no meio do nada continua poderosa e viral, mostrando como símbolos podem ganhar vida própria e despertar interpretações muito além de sua origem real. No deserto do Novo México, imagens aéreas revelam padrões enigmáticos de diamantes e círculos gravados no solo. Envoltos em mistério, esses desenhos são associados a instalações secretas, propriedades privadas e teorias diversas, incluindo religião e tecnologia. A aridez do terreno e a escala das figuras alimentam a imaginação, transformando simples marcas de demarcação em símbolos de intriga. Não há consenso sobre sua função real, mas sua estética geométrica e isolamento continuam atraindo curiosos, drones e câmeras de satélite, mantendo vivo o fascínio por sinais misteriosos no deserto americano. No norte do Canadá, dois lagos circulares quase idênticos chamam a atenção pela simetria perfeita. São os Clearwater Lakes. Essa dupla formação resulta de impactos de meteoritos ocorridos há cerca de 290 milhões de anos. Do alto parecem olhos azuis cravados no verde das florestas boreais. Além de belíssimos, são uma janela para o passado profundo da Terra e ajudam cientistas a compreender os efeitos desses choques colossais sobre o clima e a vida. Visitar ou sobrevoar essa região é como ver uma marca congelada no tempo, um registro natural de catástrofes cósmicas. Na remota Kamchatka, extremo oriente russo, ergue-se um dos cenários vulcânicos mais espetaculares do mundo. Ali dezenas de vulcões ativos e extintos se sobrepõem, formando uma paisagem dramática de picos fumegantes, rios de lava solidificada e geleiras. Essa superconcentração geológica cria um verdadeiro laboratório natural para estudar a dinâmica interna do planeta. Patrimônio da Unesco, Kamchatka parece um mundo à parte onde forças primordiais moldam a Terra em tempo real. Cada erupção, cada fumarola é um lembrete do poder oculto sob nossos pés. Em pleno Saara, a cratera de Aurunga é um testemunho do poder dos impactos cósmicos. Com cerca de 17 quilômetros de diâmetro, acredita-se que tenha sido formada há centenas de milhões de anos por um asteroide. Vista do espaço, exibe anéis concêntricos impressionantes, lembrando um alvo colossal.
Explorar esse local é como caminhar sobre uma cicatriz planetária, um lembrete de que a Terra já enfrentou choques devastadores vindos do céu. Mesmo isolada e coberta de areia, a cratera continua sendo uma peça-chave para entender a história geológica e os riscos de impactos futuros. Às margens do Mar Vermelho no Egito, ergue-se a Desert Breath, uma instalação artística colossal feita em 1997. É uma espiral dupla escavada na areia, com cones e depressões que criam um efeito hipnótico quando vistos do alto. Ao contrário dos geoglifos antigos, esta obra tem autoria conhecida. As artistas Dana Stratou, Alexandra Stratou e Stella Constantinides. Mesmo assim, sua escala e permanência no deserto a tornam quase mítica, confundindo turistas e satélites. Com o tempo, o vento remodela seus contornos, transformando a paisagem num diálogo contínuo entre arte e natureza. Espalhados pela Jordânia, Síria e Arábia Saudita, os chamados geoglifos de roda são estruturas circulares de pedra com milhares de anos. Vistos do solo parecem simples montes, mas do alto formam padrões que lembram rodas, com raios convergindo para um centro. Sua idade pode ultrapassar 8.000 anos, tornando-os mais antigos que as pirâmides do Egito. Para que serviam? Armadilhas de caça, locais de culto ou marcadores astronômicos? Sem registros escritos, essas rodas do deserto continuam desafiando a arqueologia e fascinando pesquisadores, mostrando que mesmo nas terras mais áridas floresceram culturas capazes de obras monumentais. Nas regiões mais remotas do deserto de Gobi, imagens de satélite revelaram padrões gigantescos, grades, linhas e formas geométricas que parecem pistas de pouso ou mapas secretos. Criados em tempos recentes para fins militares, científicos ou de calibração de satélites, esses desenhos alimentam teorias conspiratórias sobre alienígenas ou experimentos ocultos. A escala e o isolamento aumentam o suspense, quilômetros de traços perfeitos no meio do nada, visíveis apenas do céu. Mesmo com explicações técnicas plausíveis, o cenário desértico e a aura de segredo transformam o Gobi em um palco real de ficção científica, onde ciência, estratégia e mistério se misturam. Próximo ao litoral peruano, um alinhamento surpreendente de mais de 6.000 buracos escavados no solo se estende por quase 2 quilômetros no Vale de Pisco. De cima aparecem pontos ordenados como contas de um colar sem fim. A origem e a função desses buracos permanecem desconhecidas. Depósitos, marcos tributários, rituais religiosos. Nenhuma hipótese foi comprovada. A precisão dos alinhamentos e a quantidade impressionam pesquisadores e visitantes, reforçando a sensação de que ali existiu uma organização social e técnica muito mais complexa do que imaginamos. Esse tapete perfurado do deserto peruano é um mistério silencioso que desafia o olhar moderno. No deserto australiano, um gigantesco geoglifo surgiu misteriosamente em 1998, o Homem Marrei. Com mais de 4 quilômetros de comprimento, representa a figura de um homem segurando um bastão, traçada na terra vermelha de forma precisa e silenciosa. Nenhuma autoridade assumiu sua autoria, nem se sabe como foi feito em tão pouco tempo. Seria uma homenagem a povos aborígenes, um protesto artístico ou apenas uma pegadinha monumental? A cada ano os contornos se desgastam, mas a curiosidade cresce, transformando esse homem anônimo em um dos símbolos mais intrigantes do Outback australiano e um convite para questionar os limites entre arte e mistério. No altiplano boliviano, a paisagem árida guarda um dos maiores enigmas geográficos do planeta: as linhas de Sajama. São milhares de traços quase imperceptíveis ao nível do solo, mas que do alto formam uma rede imensa de caminhos retos ligando montanhas,
vilarejos antigos e sítios sagrados. Estima-se que somem mais de 16.000 quilômetros, tornando-as o maior conjunto de geoglifos do mundo. Quem as construiu e com que finalidade? Seriam rotas cerimoniais, mapas celestes ou um gigantesco calendário terrestre? O fato é que sob o sol e o vento das montanhas andinas, essas linhas resistem há séculos, lembrando que o passado ainda tem muito a revelar. Escondidos sob a floresta amazônica, os geoglifos do Acre surgiram após o desmatamento revelar linhas e formas perfeitas esculpidas no solo. São centenas de figuras geométricas, algumas com mais de 300 metros de diâmetro, construídas por culturas indígenas muito antes do contato europeu. Esses desenhos desafiam a ideia de que a Amazônia era intocada, mostrando que povos antigos planejaram e transformaram o ambiente de forma sofisticada. O mistério sobre seu propósito persiste. Seriam locais de rituais, marcações astronômicas ou caminhos cerimoniais? Hoje eles são um testemunho silencioso de civilizações complexas que floresceram no coração verde do Brasil. Sob o árido deserto peruano, estendem-se as enigmáticas linhas de Nazca, um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. São figuras imensas, algumas com centenas de metros, representando animais, plantas e formas geométricas que só podem ser plenamente vistas do alto. Criadas entre 500 a.C. e 500 d.C. por uma civilização pré-incaica, elas desafiam o tempo e a compreensão moderna. Como um povo antigo conseguiu tamanha precisão sem visão aérea? Por que desenharam símbolos que só o céu revela? Cada traço parece carregar uma mensagem perdida, um código que atravessou milênios e ainda hoje provoca debates intensos entre arqueólogos, astrônomos e entusiastas do inexplicável. No coração do deserto do Saara existe uma formação tão colossal que só pôde ser plenamente vista do espaço. A estrutura de Richat, também conhecida como o Olho do Saara. Esse círculo gigantesco, com mais de 40 quilômetros de diâmetro, intriga cientistas há décadas. Alguns acreditam que se trata do resultado de processos geológicos complexos, outros já imaginaram que pudesse ser a marca de um impacto cósmico. Suas camadas concêntricas parecem uma impressão digital gravada na Terra, despertando teorias misteriosas e atraindo exploradores e curiosos de todo o mundo. Ao sobrevoar a região, é impossível não sentir que estamos diante de um enigma pré-histórico, uma cicatriz geológica cuja verdadeira origem ainda guarda segredos fascinantes. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para receber vídeos novos todas as semanas. Um abraço e até a próxima!